Olá pessoal, eu sou o professor Marcos, esse é o nosso História em Casa. Hoje falaremos a respeito da independência da América Espanhola, dando destaque especial para o vice-reino de Nova Espanha, tá? Aquele território que futuramente vai dar origem ao México, ou pelo menos, né, uma parte desse território vai dar origem, né, ao que hoje é o México. Tá? A Nova Espanha foi o mais rico dos vice-reinos dentro da colonização espanhola. Tá? É o primeiro a ser dominado, é ali que existia o Império Azteca e ali efetivamente que a Espanha vai estruturar toda a sua base de dominação colonial, que depois vai ser expandida para os outros vice-reinos e das próprias outras capitanias aí também. Muito bem. O que é interessante é que o contexto de independência da Nova Espanha ela é um pouco diferente daquele vivenciado, por exemplo, pelo vice-reino do Rio da Prata, né? Pelo vice-reino de Nova Granada, tá? No qual basicamente você tem um movimento surgindo a partir do momento do contexto napoleônico. O pessoal não aceita a autoridade do Zé Bonaparte, se mantém fiel a Fernando VII e a partir daí inicia o processo de independência. No caso, tá certo? Né? No caso da Nova Espanha, que vai dar origem ao México, o processo é um pouco diferente. A luta de independência ela é iniciada originalmente por dois padres, o Hidalgo, né, a partir de 1808, e o Morelos, a partir de 1811, muito em função das precárias condições de vida no qual a população mexicana, em sua maioria mestiços, aí no caso de origem indígena, vivenciava. O muralismo mexicano, que é uma forma de arte bastante interessante, né, que tem como principal expoente o Diego Rivera, retrata muitos episódios, né, da história do México. E aqui nós trouxemos, né, de Juan O'Gorman, né, o retábulo da independência, em que, na verdade, você tem todo o transcurso do processo de independência mexicano. E aqui nós encontramos o padre, né, Hidalgo, tá, liderando a luta popular, né, para o processo de independência. Ok? Aqui se mostra muito a história do México e aqui a gente pode ver ao nosso lado várias imagens que apontam para a questão de extrema precariedade de vida da população mexicana. Então é interessante que o processo de independência ele é iniciado pelo povo mais pobre, pelo povo mais humilde, sob a liderança de dois padres. Ok? Agora, é interessante que esse primeiro movimento, quem reprime esse movimento é a própria elite crioula. Tá? É a própria elite crioula. E é somente a partir de 1815, aí na tentativa de recolonização que ficava evidente com o Congresso de Viena, né, que você vai ter a elite iniciando, agora sim, ela o processo de independência. Muito bem. Como é que se deu esse processo? Tá? Duas tendências, uma monarquista, outra republicana. Tá? Eram monarquistas, né, a aristocracia, setores do exército, né, os grandes proprietários, a própria igreja também assinalava para essa tendência, e havia uma tendência republicana que estava disseminada aí nas classes médias, tá? Na elite mais intelectualizada. Muito bem. Líder do processo, Augustin Iturbide, tá? Que é o mesmo que, na verdade, derrotou o padre, o movimento liderado pelos padres. Augustin Iturbide. E ele cria em 1821 o Plano Iguala. O Plano Iguala estabelecia a independência do México e o estabelecimento, atenção, de uma monarquia. O Brasil não é o único país a ter surgido independente com uma monarquia como forma de governo. A monarquia era a forma de governo no México, igualdade de direitos entre crioulos e chapetones, e o catolicismo como religião oficial. A coroa é oferecida a Fernando VII, que era rei da Espanha também, e o Fernando VII, se ele aceita a coroa do México, ele reconhece a independência. E o que o Fernando VII faz, tá? Quando ele recebe aí a coroa do México, ele recusa, tá? Ele não aceita. E aí, o que vai acontecer? O Agustin Iturbide, o bonitão aqui do lado, ele vai se proclamar imperador com o título de Agustin I, ok? Com o título de Agustin I. 1823, ele vai ser deposto pelo Antônio Lopes de Santana. Vai ser deposto e fuzilado. E a partir daí você tem o Antônio Lopes de Santana governando, aí no caso, por 30 anos. E é no governo do Antônio Lopes de Santana que o México vai perder metade do seu território para os Estados Unidos. Mas isso a gente vai ver em outra oportunidade. Ok? Muito bem. É interessante a gente observar que quando a gente fala sobre, né,
a capitania, a gente fala sobre o vice-reino de Nova Espanha, ao sul da Nova Espanha nós tínhamos a capitania geral da Guatemala, ok? 1821, tá? Ela se declara independente, mas veja só, unificada com o México. 1823, quando o Iturbide é fuzilado, ela se declara independente sob o nome de Províncias Unidas da América Central, com essa bandeira, né, com esse mapa, essa região territorial aí toda, né? Tá certo? Se estabelece como uma república no formato de federação, ok? Uma confederação, portanto. E a partir de 1838 acaba se fragmentando. A Capitania Geral da Venezuela, da Guatemala, perdão, ela vai dar origem a esses países, tá certo? Né? Guatemala, Nicarágua, El Salvador, Honduras e Costa Rica, ok? Bom, quando a gente pega esses países, esses são os últimos efetivamente que vão alcançar sua independência dentro do contexto das guerras napoleônicas, do Congresso de Viena, tá certo, né? Dentro desse contexto em si. Capitania Geral de Cuba só vai alcançar sua independência em 1898, num contexto totalmente diferente, tá certo? Né? Assim como, por exemplo, Guiana e Jamaica também vão se tornar independentes num outro contexto. Basicamente, em todo o continente americano, o único território que ainda hoje mantém vinculação com algum país europeu é a França. Me refiro, no caso, à Guiana, tá certo? E há ainda as Antilhas Holandesas, que também, no caso, são vinculadas aí, no caso, evidentemente, à Holanda. É isso, pessoal. Essa aulinha é bastante curtinha, é só para a gente finalizar, entender como é que se deu esse processo na sua especificidade da Nova Espanha, né? Um processo bastante interessante, tá? Um grande abraço. Eu sou o professor Marcos, esse foi o nosso História em Casa. Até a próxima.